Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar aí seguimento aos estudos da noite, pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar, nos iluminar, pedindo aos companheiros espirituais aí entendimento, luz, para a nossa caminhada. Estamos iniciando aí mais um estudo de domingo. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o livro Nosso Lar, a gente está aqui na leitura do livro Nosso Lar. E hoje nós vamos entrar no capítulo 9, como a gente tem feito aí todos os domingos, a gente tem conversado um pouquinho sobre o livro, trazendo aí uma visão dessa obra aí fantástica do Chico, que vai nos ajudar a entender, a trabalhar, a compreender as realidades do mundo espiritual. E a gente sabe que o Nosso Lar ele é mais do que um livro, ele é vamos dizer assim, um relato que vai nos ajudar no caminho da nossa vida. O Nosso Lar vai nos ajudar no entendimento de tantas coisas que vão ser fundamentais aí para a nossa jornada evolutiva, para a nossa jornada espiritual. E então a gente está aí lendo pouco a pouco os capítulos, um por semana. E hoje nós estamos no capítulo 9. Lembrando aí que o André Luiz está nos seus momentos iniciais na colônia, ou seja, ele está nos primeiros dias ali, ele está ali nos primeiros contatos com o pessoal da colônia. A gente vai ver muito o Lísias, o Clarencio. E esse relato do capítulo 9 é uma continuidade do anterior, no qual o Lísias vai apresentar um pouco da história, da organização, de como funciona essa colônia no mundo espiritual que tem cativado tanto a nossa atenção. Então a gente vai tentar aqui fazer alguns comentários, tá aberto para quem quiser perguntar, para quem quiser participar aí, só escrever aí para nós, a gente está abrindo aí espaço para todos aqueles que desejarem, tá? E no mais é isso aí, Boa noite para todos mais uma vez, que Jesus possa nos abençoar, O capítulo 9 do Nosso Lar, tem por título Problema da Alimentação, Então nesse capítulo nós vamos ser apresentados a alimentação no mundo espiritual, Os espíritos se alimentam, os espíritos eles comem, eles bebem, Jesus falava que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai, mas como é que dá essa questão do alimento nas regiões mais próximas, nas esferas que têm ainda um conteúdo material muito grande, as esferas espirituais mais próximas do plano físico, elas são análogas à nossa realidade, ou seja, elas são muito parecidas com o que nós temos aqui, a tal ponto que muitos espíritos desencarnados não conseguem se perceber mortos, eles não acham que eles desencarnaram porque é tudo igual, Então ele come, ele bebe, ele vai no banheiro, ele dorme, ele deita, ele levanta, ele troca de roupa, ele toma banho, ele tem relações de conversa, de amizade, ele sai na rua, ele vai, ele olha a janela, ele fecha a janela, chove. Então ele está numa região espiritual que é extremamente parecida com aquilo que ele convive no plano físico. Então ele vai ver essa diferença pouco a pouco. Tá? Mas vamos lá, que o André Luiz aqui está nos chamando. Como a gente falou, estamos aqui no livro Nosso Lar, no capítulo 9. Elevado na visão de jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Então nós vamos ver que o André Luiz se cansa, ou seja, ele estava andando, ele estava fazendo um esforço físico ali, mesmo no mundo espiritual, ele estava cansado, e numa região de jardim, ele estava numa região arborizada ali do Nosso Lar, da colônia, ele se senta num banco, como quem está dando uma volta na praça com um amigo, e vai tomar um ar lá e senta no banquinho da praça. Boa noite para todos que estão chegando, boa noite, Cid. Boa noite para os amigos aí. Lísias anuiu de bom grado, ou seja, o Lísias concordou, então eles se sentaram. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Então ele estava vendo, ele estava perto de uma fonte, daquelas fontes que a água fica pulando de um lado para o outro lá, ou seja, uma construção bem material, para quem está no mundo espiritual. Boa noite, Alan. Bem-vindo, querido amigo e irmão. Então o André Luiz ele fala dessa fonte, desse espetáculo que ele estava lá.
Quando observava essa colmeia de imenso quem observa esta colmeia de imenso serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Então o André Luiz, ele vê aquela quantidade de entidades, aquela quantidade de espíritos se movimentando, gente para todo lado, e ele pensa, como é que alimenta esse povo todo, como é que eles moram, como é que eles vivem, o que eles fazem, Aqui é uma cidade, e não tem um Ministério da Economia, não tem Ministério da Economia no nosso lar, Então alguns companheiros encarnados aí ficariam sem emprego do lado de lá, trabalhariam em outra coisa, Então o André Luiz nota que existe toda uma organização, existe uma quantidade muito grande de pessoas no nosso lar, de entidades, mas ainda assim ele não nota como que isso se organiza, como é que faz, como é que funciona esse negócio aqui, Aí o Lísias vai voltar. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada, ou seja, antigamente, o Lísias falando, essas questões de abastecimento, de organização, de economia do nosso lar tinham uma função mais importante, Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Ou seja, antigamente a economia, a ordem ali, o abastecimento tinha muita importância, mas o governador determinou que deveria se atenuar esse tipo de coisa. Ou seja, a colônia devia focar, ou devia trabalhar de maneira mais ostensiva questões que falassem ao espírito eterno. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Então todo o abastecimento do nosso lar é uma atividade de distribuição de recursos que está diretamente ligada à governadoria do nosso lar, ou seja, eles transformaram a economia, toda aquela questão de troca, de compra, de venda, eles simplificaram aquilo ao máximo, e transformaram isso num serviço de distribuição orientado pela governadoria, ou seja, diretamente ligado ao trabalho do governador do nosso lar. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Então, o Lísias está falando. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Olha que interessante, Um século aqui, gente, vamos lembrar que o nosso lar foi psicografado em 1944. Então, com certeza, a conversa do André Luiz com o Lísias foi bem antes, porque a psicografia foi bem depois disso acontecer. Então, nós podemos imaginar que isso aqui é lá para o ano 1830, antes da codificação espírita, que foi o que aconteceu, essa história que o Lísias vai relatar. Para nós, hoje, quase 200 anos. Nós já estamos em 2020, isso aqui é de 1940. Só entre nós e o livro tem quase mais de 80 anos. Então, vamos lá. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências, queriam mesas laudas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Olha que interessante. Então, muitos espíritos que chegavam ao nosso lar, findos do plano físico, isso lá no início do século XIX, vinham para a colônia cheios de exigências, Então eles queriam as mesas que eles tinham com carne, com comida, eles queriam as bebidas, os alcoólicos, deliberando, dilatando velhos vícios terrenos, ou seja, muitos espíritos que chegavam na colônia, dado aquele estado espiritual ainda inicial do nosso lar, lembra que ali estava sendo consolidada, os valores da colônia, queriam que a colônia se aproximasse o máximo possível do que era no plano físico. Lembra que a gente falou que para muitos é diferente de ver entre o que havia lá e no mundo espiritual, a ponto de não saber o que estava encarnado, E aí, naquela época, 100 anos antes do que eles estavam passando ali, 100 anos antes dessa história aqui do André, os espíritos estavam querendo aproximar da matéria. Trabalho que não falta no nosso lar. André Luiz é ministra veneranda que eu diga. Eu diria que é ministra veneranda, tá? Ela trabalha bem mais, com certeza, O André Luiz também está trabalhando, com certeza, olha só. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhes são próprias.
Olha que interessante, né? Então, o pessoal entrou numa onda ali de materializar as coisas, menos o Ministério da União Divina. É claro, o Ministério da União Divina vai tratar das questões superiores da espiritualidade no nosso lar, né? O objetivo desse ministério, né, é a ligação com as esferas iluminadas, né? Então, com certeza, ele não vai querer coisas materializadas, né? Os demais, no entanto, viviam sobrecarregados de angustiosos problemas desta ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Ou seja, né, o governador do nosso lar, né, que assumiu lá, né, há mais de 100 anos antes disso, ou seja, quase 200 anos para nós hoje, né, ele tomou providências para transformar a colônia num ambiente espiritualizado, que é o objetivo deles, né? Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Então, o governador queria simplificar os processos de alimentação na colônia. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante as exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Então o governador começou a espiritualizar muito, né? Principalmente da questão da alimentação, né? E alguns companheiros que estavam na colônia começaram a reclamar, falaram assim, olha, você está sendo muito rápido, nós somos uma colônia de transição, né? Não tem jeito de a gente viver como os espíritos de luz ainda, nós queremos aqui o nosso bife, nós precisamos aqui do nosso, né, do nosso cafezinho, da nossa biguitinha aqui, pelo menos uma vez por semana, né? Porque nós não somos espírito iluminado ainda, né? Então eles começaram a questionar o governador, né? O governador, contudo, não desanimou. Olha que interessante, né? Então o governador escutou aquilo pacientemente, tal qual, né, o estado espiritual dele, mas não mudou de ideia, né? Ele escutou, ele absorveu, ele conversou com todo mundo, mas nós vamos fazer isso mesmo, né? Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante quase 30 anos consecutivos. Ou seja, o governador, durante 30 anos, né, foi trabalhando a mentalidade coletiva do nosso lar, para se modificar, né, essas questões de apego, né, que na verdade eram, né, formas de se manter o apego ali com a materialidade. Para quem está chegando, amigo, nós estamos estudando o livro Nosso Lar, estamos no capítulo número 9, tá? Continuando, né, algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Por mais de 10 anos, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Ou seja, o pessoal começou a ir para o Ministério do Auxílio, né, que são as zonas hospitalares, lembra quando o André Luiz está lá, né? E porque estavam falando que eles não estavam comendo. Não, eu estou comendo, estou morrendo aqui. Não, mas você está morto já, meu filho, desencarnado. Não, eu estou morrendo, estou desencarnando aqui de novo. Vou desencarnar outra vez, não tem jeito. Né? Porque não tem comida aqui nesse negócio, negócio de ficar absorvendo energia da natureza, de beber água, comer fruta. Isso não é para mim, não. Eu preciso de um bife. Né? E o pessoal começou a entrar nessa onda. Né? Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. Olha para você ver como é que era o nosso lá no início. Tá? Né? Lembra que o que faz o ambiente espiritual de qualquer lugar que seja são os espíritos que ele vivem. Né? Então o governador do nosso lar, quando ele começou a trabalhar, né, o aprimoramento espiritual da colônia, ele começou a trabalhar o aprimoramento espiritual de quem? Dos espíritos que lá vivem. Ele começou a fazer um trabalho de mudança interna. Né? Ele sabia de que quando os espíritos ali começassem a se libertar das questões materiais, mesmo que seja gradativo, que é o objetivo da colônia, né, o ambiente espiritual da colônia ia melhorar também, né, como fruto desse trabalho que ele estava fazendo. Aqui, ó. O governador, porém, jamais castigou alguém. Claro que não, né? Porque um espírito iluminado cheio de amor para dar não vai castigar ninguém nunca, tá? Convocava os adversários da medida ao palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Olha que interessante, né? Então ele chamava todo mundo que brigava, reclamava, como é que um líder de verdade agia? Chamava, né? Explicava paternalmente, durante 30 anos fazendo isso.
Não, meus filhos, nós estamos aqui para mudar. O objetivo da colônia é a melhora, né? Nós temos que desapegar, vocês vão aprender, né? O nosso objetivo é a evolução. Calma, vocês não vão morrer não, porque ninguém morre duas vezes, não se preocupa não, só vocês estão desencarnados, né? E explicando paternalmente, né? Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Olha só como é que ele lidava com os contrários, né? Então tinha um companheiro lá que estava contra essa ideia do governador. O que ele fazia? Não, vamos arrumar uma viagem para você para a esfera iluminada, você vai ficar lá um tempo, você vai ver como é que o negócio é bom, você vai aprender lá, né? E o espírito ia para essa esfera, muitas vezes sem ter mérito, né? Mas pela intercessão do governador, né? Ficava maravilhado com aquilo lá e voltava defendendo as ideias. Né? Então o que acontecia? Né? Um líder verdadeiro, né? Como o governador do nosso lar é, né? Porque ele é o líder lá até hoje, ele convencia pelo amor. Né? Ele não castigava, nem amedrontava, nem proibia, nem agredia, né? Nem desmerecia quem pensava diferente que ele. Né? Ele levava aquelas pessoas ao conhecimento. Falou assim, vou te mandar lá para uma esfera iluminada, que você vai ver como é que é o negócio. Né? Você vai ver que dá para se alimentar assim só de amor. Você vai ver que dá para se alimentar assim só das energias e das vibrações do sol, da água. Você vai ver, eu vou te ensinar. Né? Você vai lá para você ver. Né? E o espírito chegava, né? Porque os mais resistentes iam para lugares maravilhosos, passar, né? Umas férias. Imagina, toda vez que a gente discordar de alguém, a gente será mandado para uma esfera iluminada para aprender. Né? E isso é a postura do espírito equilibrado. Né? A gente normalmente, quando tem alguém que discorda da gente, nós antagonizamos aquela pessoa até o fim. Se a gente pudesse, a gente exterminava o outro, né? Porque a gente não quer conviver com quem pensa diferente, né? O governador do nosso lar, por isso que ele é o governador, né? Ou seja, numa posição paternal, amorosa, porque ele sabia que muitas daquelas reclamações, daquelas brigas que estavam acontecendo eram frutos da ignorância daqueles seres. Né? Então, enquanto pai, ele não voltava atrás no que ele tinha que fazer. Né? Vamos notar aqui que em nenhum momento ele cedeu. Tá? Ele não cedeu em nada. Né? Mas, amorosamente, ele fornecia aos companheiros que eram contrários às ideias dele oportunidades de entendê-las. Através do quê? De estudo, né? De excursões às esferas superiores e de muito respeito, muito carinho. Né? Porque um espírito desse tem poder para fazer o que quiser. Né? E ele suportava o pessoal reclamando, falando que ele era autoritário, falando que ele era isso, que ele era aquilo. Ah, tá bom, deixa ele falar. Né? Por quê? Porque esse aqui era um espírito sintonizado com Cristo. O governador do nosso lar está ali numa missão que foi dada por Jesus. Ele não está ali à toa. Né? Então, assim, um dia nós vamos trazer esse ideal, né? Quando a gente fala nós, a humanidade encarnada, né? Vamos trazer esse ideal de governo para o plano físico. Né? O governador do nosso lar é o maior símbolo do que com o político, né? Deveria ser, né? Que a gente aprenda com ele, né? Pontos positivos. Ante pausa mais longa, reclamei, interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Olha, o Ministério da Elevação demorou 21 anos para aderir. Né? O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. Né? Eram eles os mais temosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terrenos nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Né? Enquanto argumentavam cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Vamos só fazer um adendo aqui para a gente continuar, que tem umas perguntinhas aqui.
Quem comete suicídio indireto, por exemplo, quando resgatado por uma colônia espiritual, tem mais dificuldade de se adaptar à alimentação da colônia? Depende. Né? Se for um suicídio indireto através da alimentação em excesso, pode ter. Né? Porque existem suicídios indiretos, por exemplo, de práticas que não são saudáveis. Nem todo suicídio indireto é só alimentar. Por exemplo, eu sou diabético. Né? Aí eu meto a cara no açúcar. Aí eu estou cometendo um suicídio indireto. Né? Aí eu posso ter alguma dificuldade. Na verdade, o que vai criar dificuldade são os hábitos que a gente cultiva a partir da nossa vida. Ou seja, se eu sou a pessoa que estou me preparando para comer cada vez menos, né? Se eu estou me alimentando, né, buscando um certo equilíbrio, vai ser mais fácil. Se eu sou alguém que come igual o Tiranossauro Rex faminto, né, então vai ter uma dificuldade, né? Mas depende muito de cada caso, né? Porque muita gente, por exemplo, morre por práticas de esporte desequilibradas. Tem gente que morre, às vezes esporte radical, o cara pula de paraquedas e morreu, né? Ah, suicídio consciente. É um suicídio inconsciente, muitas vezes. Tem diferença entre pessoas que não comem carne daqueles que comem espiritualmente? Quando desencarna, né? Depende, porque o comer ou não comer carne é fator de evolução. Tá? Claro que em determinado momento da nossa evolução a gente vai abandonar o consumo de carne porque, né, a gente vai ter desenvolvido um respeito pela vida animal diferente do que nós temos hoje. Tá? Mas o que acontece? Uma pessoa que é muito apegada a determinado tipo de alimento pode ter dificuldade de chegar no mundo espiritual porque ela não vai ter isso. Então, se eu chegar no nosso lar, o que aconteceu aqui? Ó, cheguei no nosso lar querendo um bife, vai ser difícil. Né? Assim, o máximo que eu posso conseguir para você aqui é uma banana. Uma laranja, laranja, hein? Consegui para você aqui, né? Então, assim, uma gelatina, né? Um trenzinho bem, né? Um macarrão, um arroz, eu posso até conseguir para você, mas carne, Então, essa pessoa vai ter um pouco de dificuldade para se adaptar. Se a pessoa for extremamente vinculada a isso, vai ser difícil. Imagina um viciado, um alcoólatra, né? Não existe bebida alcoólica numa colônia espiritual. Então, ele vai preferir ir para um umbral do que ficar lá. Né? Existem companheiros que são levados para centros e para lugares da espiritualidade que pedem para ir embora porque não tem lá os objetos de vício deles. Né? Então, espíritos, por exemplo, que são acostumados a beber, que são acostumados ao uso de drogas, vão ter dificuldade. Claro que se eles quiserem se libertar disso, né? A espiritualidade tem recursos para ajudá-los, mas não é uma coisa fácil. Né? Exige esforço. Então, muitas entidades não se sentem bem nas colônias espirituais exatamente porque lá não existem determinados tipos de vícios, inclusive os vícios escondidos que nós temos. Né? Imagina que eu sou um cultivador da pornografia. Né? Então eu vou lá para o mundo espiritual, vou lá para o nosso lar, lá não tem. Lá não vai ter a hora de eu entrar para o meu quarto sozinho, fechado, para ver meu filminho de baixo nível, não. Né? Lá não existe. Como é que eu vou fazer? Ou eu me modifico, ou eu não vou conseguir viver lá. Vou achar lá um porre, vou ficar sempre querendo ir pro plano físico, inventar desculpa para não poder ir na casa de alguém assistir aquilo que eu quero. Né? Então são coisas que a gente tem que começar a desapegar. Né? Não é mágico, é um processo. Vamos lá? No corpo sabemos o que é mais saudável. Espiritualmente. Espiritualmente o que acontece? Quanto mais simples, melhor. Tá? Claro que é a questão aqui que nós estamos vendo no livro aqui, né? O nosso lar é uma colônia de transição. Então o que acontecia? Os espíritos aqui do ministério aqui, né, eles ficavam em cima do governador porque eles falavam, o nosso corpo espiritual é muito próximo do corpo físico, nós precisamos de carboidrato, nós precisamos de alimento, nós precisamos de proteína, disso e daquilo. Né? E o governador levava isso tudo para a esfera superior, analisado, ele respondia, não, você não precisa não. Ah, mas eu preciso porque é assim, porque eu preciso de ter tanta reposição de calórica, porque aqui o metabolismo funciona parecido e tal. Eles faziam tudo isso. Ficavam lá argumentando com o governador. Né? E ele explicando. Né? Então o conhecimento, ele nasce do quê? Do estudo. Da discussão positiva. Né? Então o governador ia lá e dava resposta para tudo. Né? Os espíritos superiores não se alimentam de praticamente nada. Né? Mas lá no nosso lar, com certeza. Eles vão encontrar, né, um cereal, né, um legume, uma fruta, né, os caldinhos reconfortantes. Né, então vai ter algum tipo de alimento um pouco mais sólido, né, com certeza. Mas achar, né, pimenta, condimento, essas coisas pesadas, com certeza a gente não vai achar não. Tá? Então vamos lá. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, né,
formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento da Regeneração. Estou repetindo aqui. Hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade, aproveitando das brechas do serviço de regeneração, em que grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude de vícios de alimentação. Olha que interessante, né? Vamos lembrar lá, ó. O Ministério de Regeneração está diretamente ligado com o umbral. Então estava tendo tanto desequilíbrio lá que os espíritos trevosos estavam conseguindo entrar lá naquela região do nosso lar. Apesar de não conseguirem subir até as regiões de fora do nosso lar, o Ministério da Regeneração dá para o subterrâneo, que dá para as regiões inferiores. E as pessoas que trabalhavam ali, os espíritos que trabalhavam ali, estavam fazendo contrabando de comida. E, olha só, Marcelo, nosso lar nessa época eram vários ministérios. Será que hoje existem outros? O que o pessoal fala é que é a mesma coisa ainda. Porque lá chegou num determinado nível que a coisa chegou num estado de equilíbrio. Mas, pelo que a gente sabe, não. São 6 mesmo. São 6 que tinham na época. Tanto é que o Departamento de Regeneração virou um ministério. Já tinha esse departamento. Terríveis ameaças, olha só. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre tudo. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina. Lembra do Ministério da União Divina? Quem conhece a nossa amiga Lídia? Lembra aqui, ó, eu estava lá nessa época, pelo que eu sei. E depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou que funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, ou seja, isolou os espíritos equilibrados. Calabouço aqui não é cadeia não, tá, gente? Calabouço aqui é uma forma deles dizerem que eram aquelas enfermarias fechadas. Ou seja, os espíritos desequilibrados que estavam lá trabalhando, que eram doentes também, vocês vão ficar tudo aí, vão ser tratados, vocês não vão sair mais não. Ah, mas eu trabalho... Não, meu filho, você vai deitar na caminha aí que nós vamos tratar de você tá maluco. Então nós vamos te ajudar. Para o isolamento dos recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou por mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores, ou seja, contato com a região inferior, por enquanto, zero. Ah, mas nós não vamos ajudar. Não, vocês estão indo lá para ajudar, não. Vocês estão indo lá para fazer contrabando das coisas. Vocês estão indo lá para pegar coisa de baixo nível espiritual e trazer para a colônia. Então, por enquanto, vai fechar. Ou seja, ele tomou uma medida firme. E pela primeira vez na sua administração mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva na colônia, mas resistência resoluta. Olha que interessante, ele tomou uma série de medidas, nenhuma delas agressiva, mas medidas firmes, para proteger a colônia. Isolou aquelas regiões que estavam em desequilíbrio e vai continuar aqui, ó. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação do nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, por meio da respiração e água misturada a alimentos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou, então, sabendo que vencer a indignação do espírito manso e justo. Então o governador puxou a rédea da situação e falou assim, agora basta. Nós vamos mudar esse negócio aqui, vai ser agora. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse comenos regozijo público e dizem que, em meio à alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. Você não foi ele que venceu. Não queria vencer. A função dele ali era educar aquela comunidade. Aí o que o nosso lar se transformou depois disso? Disciplina, paciência e amor. Isso é as características de um grande líder. Foi um tratamento de fluidoterapia. Vocês vão tomar só água fluidificada durante 6 meses. Nada, nem frutinha, nem caldinho reconfortante. Aqui, ó. A cidade voltou ao seu movimento natural.
O antigo Departamento da Regeneração foi convertido em ministério e desde então só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Olha só, né? Nos demais há somente um indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece inexcedível sobriedade. Então, assim, no nosso lar, alimento um pouco mais sólido só no Ministério da Regeneração e do Auxílio. Os espíritos estão chegando do plano inferior, quem está desencarnando. Né? Então, vai ter lá uma frutinha, vai ter lá um arroz, vai ter lá um feijão, vai ter lá, né, um suco. Né? No resto da colônia, zero. Só indispensável. Né? Água, luz solar, né? Talvez uma frutinha uma vez por semana, coisinhas bem, né? Aqui, ó. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de alcance elevado para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Ou seja, então todo aquele trabalho do governador em simplificar o processo de alimentação do nosso lar, redundou, em quê? Em espiritualização do ambiente. Onde a simplicidade entra, a espiritualidade faz casa. Quer dizer então que eu tenho que comer menos? Nós estamos encarnados. Toda a simplificação dos processos materiais vai denotar para a gente uma melhora, com certeza. Mas claro, a gente tem que ter os devidos limites, que nós não somos espíritos encarnados, nós estamos no plano físico. Mas se eu puder reduzir a minha alimentação carnívora, se eu puder comer menos condimento, se eu puder me entregar menos a determinado tipo de alimentos que são tóxicos, que a gente sabe muito bem quais são, não precisa ficar falando aqui, vai ajudar muito meu próprio processo de melhora. Observe, por exemplo, qual que é o clima de um lar onde todo mundo é alcoólatra. E observe o clima de um lar onde ninguém bebe. Existe uma diferença substancial, apesar de que não são as únicas questões a serem lidadas. Então, uma família que faz uma festa onde não tem alcoólicos, dificilmente vai cair naqueles espetáculos trágicos, daquelas brigas, daquelas discussões, que acontecem muitas vezes, quando as pessoas estão ali impelidas ali, pelas vibrações, dos alcoólicos, dos narcóticos, dos excitantes. Então, contribui para o ambiente espiritual, com certeza. Então, a gente pensar, a gente entender, imagina isso numa colônia espiritual. Então, a simplificação do processo de alimentação contribui para a melhora geral da energia da colônia. Lisa silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Então, nós aqui, nós terminamos o capítulo 9, nós estamos falando aqui dos capítulos do livro nosso lá. Esse capítulo é até curtinho, gente? Dá pra gente tirar agora um tempinho pra gente discutir um pouco sobre ele. Vamos notar que a colônia espiritual, assim como nós, assim como os indivíduos, ela também se aprimora. É interessante, a gente vê que o nosso lar também é fruto de uma construção, que é o reflexo daquelas pessoas que ali vivem. E quando a gente traz isso para a nossa vida atual, nós vamos observar que a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, o nosso local de convivência com os outros, é sim reflexo das vibrações que nós colocamos naquele ambiente. Então, muitas vezes nós vamos tomar determinados cuidados com os ambientes onde nós vivemos, buscando estados de equilíbrio que vão com certeza se refletir em melhora das nossas relações. Então, eu estou aqui na minha casa, se eu tiro o hábito de beber da minha família, com certeza eu vou evitar uma série de coisas. Se eu tiro o hábito de comer comidas pesadas, gordurosas ao extremo, cansativas, eu vou melhorar a minha relação familiar. Então, toda ação de simplicidade vai impactar na nossa vida cotidiana. Gosto muito de gelatina, eu sinto falta lá no mundo espiritual. A gelatina eu acho que eles conseguem, apesar que eles podem conseguir no meio artificial lá, porque, mas vai saber, gente, às vezes alguma coisa que é semelhante, sabe qual que é a contextura da água no mundo espiritual, vai saber, então a gelatina de água lá, mas o que acontece, havia traje de alimentação, mas trocavam com o quê?
Objetos da colônia, né? Você lembra lá que os ministérios têm objetos, tem camas, tem móveis, tem utensílios, tem medicamentos, tem um monte de coisa nos ministérios. Então eles podiam trocar a cadeira em troca de um bife, né? De um quilo de carne. Podiam trocar, por exemplo, equipamentos cirúrgicos que tinham no nosso lar. Podiam trocar, por exemplo, ferramentas. Podiam trocar, por exemplo, informação. Né? Ou a espiritualidade vai fazer uma visita lá naquela região, lá esconde o espírito lá que estão querendo achar. Né? Então, assim, claro que quando é para achar, ninguém esconde, né, gente? Mas coisas desse tipo. Né? A gente observa que onde existe o ser humano, o comércio se estabelece. Vai lá no presídio para você ver. Eles trocam tudo. Né? Não, nesse ponto aqui não, no fluido vital não, porque eles não sabem nem o que é isso, é coisa material mesmo, é coisa que eles pegam com a mão e dão para os outros, né? Vão lembrar que esses conceitos, os espíritos inferiores não tem conceito disso não, né? Então quando o espírito inferior está com fome, ele vai lá e morre, arranca pedaço e come. Né? Esse negócio de fluido, de energia, isso é coisa de espírito, né, mais sábio. Lá no umbralzão brabo, lá ninguém sabe o que é isso não, né? É tudo muito material, né? Você poderia falar um pouco mais sobre o consumo de carne? Eu ouvi dizer que para tratamento espiritual é recomendado não comer carne no dia. Essa informação procede? Sim, procede. Por quê? A carne, né, ela é um dos alimentos mais pesados que existem. Né? Haja vista não só a questão dela ser, né, do animal, né, impregnar a carne com a vibração que lhe é própria, né? E é bem materialista, sabe? Bem materialista, né? Nós que temos essa visão um pouco mais, né? Energia, essas coisas, isso lá para o mundo, na esfera inferior, poucos espíritos sabem o que é isso. Entendeu? O negócio deles é grosseiro mesmo. Me dá aquela cadeira ali, ó, que eu te trago o negócio. Me dá aquela pedra lá, ó, me dá aquela faca lá, eu troco por você em troco daquele bisturi lá que você tem lá. É isso aí, né? A alimentação carnívora é algo que nós vamos ter que desapegar em determinado momento. Nós já temos que fazer isso, né? Primeiro, dada a questão, porque o pensamento imprime energia na matéria. Quanto maior o nível, né, de raciocínio consciente do ser, mais complicado é se alimentar da carne dele, porque ele vai imprimir mais e mais vibração naquela matéria. Ou seja, né, por que algumas pessoas comem peixe e não comem carne de boi? Né? A gente pode pensar, por exemplo, o boi, né, um animal, a vaca, né, os mamíferos, eles têm uma elaboração mental muito maior do que um peixe. Né? Eles têm uma elaboração mental, intelectual, espiritual muito mais ampla do que um frango. Tá? Então, assim, é menos nocivo, espiritualmente falando, você comer um peixe do que comer uma vaca. Tá? Ou então, menos nocivo ainda você comer uma vaca do que você comer um golfinho, uma baleia. Por quê? Porque a baleia tem uma elaboração de consciência, né, muito maior do que um boi, do que um cavalo, do que um cabrito, do que um coelho. Tá? Então, por isso que, né, muita gente horroriza com alimento. Né, quem gosta de comer carne de baleia, de golfinho, essas coisas assim, o pessoal horroriza. Porque são quase seres inteligentes igual a gente. Tá? Então, assim, a tendência é que essa vibração passe para o alimento. Ou seja, quando o animal sente medo da morte, aquela vibração toda vai para aquele alimento dele. Né? E aí, quando a gente come aquilo, nós estamos trazendo essa vibração para a gente. Né? A gente sabe que nos matadouros são lugares, né, onde espíritos desequilibrados ficam lá bebendo aquele sangue lá que cai dos. Né? A gente já viu várias vezes. Né? Tem um espírito, o Ramatiz, que ele horroriza com isso, né? Apesar que é meio exagerado, mas ele é exagerado porque ele quer, né, chocar mesmo. Né? Mas assim, é uma coisa que a gente tem que libertar. É um consumo pesado, uma digestão difícil. Né? Então, nós já temos hoje capacidade de viver sem carne. Isso é real. A nossa ciência hoje, a nossa tecnologia hoje permite isso. Ou alguém duvida? Né? Ou então a gente podia reduzir o nosso consumo de carne, tipo assim, 90%. No mínimo. E a gente dava conta. Né? A gente pode pensar nisso. Por que nós não fazemos? Porque nós ainda somos muito materializados. Mas quer dizer então que quem não come carne é mais evoluído? Às vezes. Tá? Mas isso não é fator de preponderante. Lembra, o Hitler era vegetariano. O Chico Xavier comia carne. E aí? Né? Isso é um dos fatores que facilitam o processo no mundo espiritual, mas não é o determinante, não. Comer ou não comer carne não é fator determinante de evolução, não. Vai chegar um ponto que a gente vai parar de comer todo mundo. Isso é da natureza humana. Né? Mas quando que vai chegar nesse momento? Quando a gente começar a entender o animal como um irmão nosso. Né? Eu atualmente só como peixe. Máximo 4 vezes por mês. Esse que deixou de comer carne sentiu uma grande diferença materialmente falando, com certeza. Né? Coitado do porco, sofre tanto para morrer, né? Por isso os judeus não comiam porco. Porque
que o porco é um dos animais que mais impregna o corpo físico dele de viciação de desespero quando ele morre. Então você come aquilo, você está levando para o seu organismo toda aquela energia de vibração de desespero, de medo do animal morrendo. Né? Então assim, pensa nisso. Né? Ah, vamos parar de comer tudo a partir de hoje, milagre. Não é assim, gente. Natureza não dá saltos. Lembra lá do nosso lar? O que aconteceu? 30 anos. 30 anos de esforço constante, de explicação, de conversa, de paciência, de compreensão. Até que chegou um ponto, o governador falou assim, daqui pra frente, parou. Mas 30 anos. Né? Então não vai ser na base da imposição da canetada que nós vamos mudar os hábitos do planeta. Em cima da base do quê? Da conscientização. Como é que o governador fez para convencer o pessoal? Trouxe gente para ensiná-los a se alimentar de outras coisas. Olha como é que é interessante, né? E diálogo, paciência, exemplo. Ou seja, nós precisamos, né, de trabalhar pouco a pouco, exatamente, Edu. A governadora desmaterializou o nosso lar, esse que é o trabalho deles, né? A vibração do nosso lar melhorou muito, mas é com o tempo. Não na base da impaciência, do bater a mão na mesa, faz agora, senão eu vou punir vocês. Não é assim. Então nós podemos colaborar para a nossa mudança aqui, né? Não sei, pode ser que sim, né? Quem sabe? Pipoca no nosso lar, quem sabe? Né? Eu espero que tenha refrigerante, eu gosto muito. Refrigerante zero, né? Eu gosto muito de sorvete. Pode de carne também, viu, gente? Pode. Bife ali, meu Deus. Né? Mas estou preparado para abrir mão. Isso aí eu não sofreria, não. Né? Eu espero que tenha uma lasanha lá, nem que seja vegetariano, não tem problema. Né? Macarrão com molho de tomate, tá ótimo também, eu gosto muito. Né? Mas assim, é uma coisa que a gente tem que ir se preparando, né? E o que a gente tem que lembrar é o seguinte, o plano físico pode mudar também. Como é que a gente vai mudar o plano físico? Olha o exemplo aí, ó. Instrutores de uma esfera muito superior vieram. Né? Tá encarnando um monte de gente que não come carne. O companheiro falou ali, ó, tem umas crianças que reencarnam que não comem. Olha os instrutores da esfera superior chegando. Né? Então como é que nós vamos modificar isso? Tempo, paciência e compreensão. Pouco a pouco, paulatino. Se demorou 30 anos no nosso lar, vai demorar uns 300 aqui. Né? Porque aqui é mais lento. Tá? Mas vai chegar. Né? E o que eu posso fazer para poder modificar isso? Espalhar conhecimento, espalhar informação. Né? Quanto mais a gente trabalhar o nosso amor pelo reino animal, menos a gente vai se alimentar deles. Né? Eu como muito menos carne hoje porque eu tenho dó dos bichos. Porque eu gosto de bicho. Né? Não porque carboidrato não me convence, não. Tá? Mas porque eu fico com dó dos bichos morrendo. Aí eu seguro um pouco a onda. Entendeu? Então, assim, a mudança se dá através do esclarecimento. Eu acho que isso é fantástico a gente pensar na nossa sociedade hoje. Né? Porque hoje em dia tudo que não nos agrada, a gente briga, a gente agride para poder mudar. Né? A indignação justa de um bom espírito, você viu lá no nosso lar. Né? Então, nós temos que trabalhar para isso, nós temos que encarnar para mudar. Né? Conforme o Miro disse, já está encarnando os instrutores da esfera avançada aí. Ó, as crianças estão vindo aí, tudo. Né? Os meninos aqui de casa, eles não são muito chegados em carne. Né? Meu menino come carne. Eu lembro que a gente foi no médico uma vez, a médica falou pra ele, falou assim, não, você tem que comer carne. E falou pra ela, tinha 5 anos, falou assim, ó, eu não como carne, todo feliz, né? Ela falou assim, não, você tem que comer carne, porque senão você vai ter problemas metabólicos. Ele come um pouquinho assim e tal, porque ela argumentou com ele e ele levou em conta o argumento, né? Mas à medida que a gente quando a gente começar a lidar e entender os animais de uma maneira mais profunda, mais irmã, nós vamos parar de comê-los. Né? Tanto é que a gente não come mais gente, né? Porque a gente já viu um ser humano, pelo menos um parecido, vai chegar nesse ponto. Né? Então, assim, são questões para a gente poder pensar, que o livro Nosso Lar trazem aqui pra gente. Pessoal, agradeço a todos aí que participaram com a gente. Nessa quarta-feira o nosso estudo vai ser via Meet, tá? Porque nós vamos fazer o estudo lá na Casa Espírita, que a gente participa, né? No Grupo Francisco de Assis. Né? O nosso estudo vai ser um tema do livro A Gênese, tá? Do Kardec. Vai ser no mesmo horário que a gente faria aqui a live, então, né, a gente tem um compromisso lá com a Casa Espírita, né, até porque a gente é o dirigente da casa, né, então a gente tem um compromisso lá. Então a gente vai fazer o estudo pelo Meeting, tá, na quarta-feira às 8 horas, não, quem quiser participar, nós vamos colocar o link aqui, tá, para participar lá com a gente, lá via Meeting, tá bom? Na sexta-feira voltamos ao horário normal aqui no Instagram, né, nós vamos fechar o estudo do livro nós vamos fechar o estudo lá das Bem-aventuranças.
né? Lembrando aí a todos aí que toda sexta-feira a gente está estudando Evangelho, né? E no próximo domingo a gente vai para o capítulo 10 do livro Nosso Lar, se Deus quiser e permitir, tá? Nós estamos na Bem-aventuranças na sexta-feira. O livro é do Evangelho, Mateus capítulo 5, tá? E na quarta-feira nós vamos estudar um trecho do livro A Gênese do Kardec, tá? Do Allan Kardec. Vai ser via Meet, não vai ser por aqui não. Mas aí eu vou colocar o link aí no grupo aí e na página também, tá bom? Meus amigos, muita paz. Deus nos abençoe e nos ilumine, né? Que nós possamos estar aí sintonizados com o bem, com a luz, com o amor, né? Ah, que bom, né? Bem-vindo esse bebê, deve ser um dos instrutores da esfera superior lá que o amigo falou, né? Que a Lívia tá falando que é um bebê, né? Volta sim, né? Seja muito bem-vinda, viu, minha amiga? Os nossos estudos estão ficando salvos aqui, né? No IGTV, a gente está colocando no YouTube também, né? Quem puder nos ajudar aí a divulgar, né? Aquelas coisas todas lá de curtir, sei lá como é que funciona, tá? A gente agradece de coração, né? O nosso objetivo aí é dividir, né? Conhecimento, informação e esperança, né? Que é o mais importante. Vamos fazer nossa prece final, pedindo a Jesus que possa nos envolver, nos abençoar, iluminar o nosso coração, a nossa mente, que possamos, neste momento, receber paz, amor, luz, esperança e fé, que possamos ser envolvidos por boas vibrações e que possamos, durante a nossa semana, sermos trabalhadores do bem, pela espiritualização e pela mudança de todos que estão à nossa volta. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite mais uma vez. Muito obrigado, né? E até a próxima, se Deus quiser e permitir. Fiquem todos com Deus.